a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 87 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam em todas essas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E é claro, né? Vocês podem nos acompanhar também lá no Twitter, @NBA das Minas, e no Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar aí a cobertura em tempo real dos jogos. Antes eu falava, né, dos jogos da NBA, aí foi da NBA, da WNBA. A gente está cobrindo basicamente tudo o que acontece, então quando os jogos estiverem rolando, a cobertura acontece lá no nosso Twitter e no Instagram, vários outros conteúdos bacanas para vocês acompanharem durante a semana. Agora os recadinhos paroquiais aqui, né, para vocês que estão afim aí de comprar aquela jersey, que estão namorando, né, a temporada tá voltando, só correr lá no Monza Imports, utilizar o nosso cupom de desconto NBA das Minas e adquirir aí antes que comece a temporada, que falta aí um mês e pouquinho, poucos dias para o recomeço da NBA, então corre lá e aproveita o desconto do NBA das Minas. Além disso, vocês podem comprar os produtos próprios do NBA das Minas lá na Odyssey. E, é claro, também tem cupom de desconto para vocês, NBA das Minas. Não se esqueçam, o link está lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. Vocês podem ser direcionados lá para a Odyssey e comprar lá. Tem camiseta, tem moletom, tem caneca, tem para todos os gostos. Antes de a gente entrar aqui no nosso tema de hoje, que é bem especial, eu vou dar boa noite para ela. Eu preciso achar um outro apelido, porque Fiel Escudeiro a gente já usou em vários. Adivinhem quem é que tá aqui comigo. Boa noite, Agatha. Tá tudo bem por aí? Vocês têm uma chance para adivinhar. Tudo bem, Drica, tudo certo. Viemos falar de um tema muito importante, né? Vai começar a loucura no NBA das Minas. E estamos aqui para falar sobre isso. E bota a loucura nisso, né? Esse podcast vai entrar hoje à noite ainda, então vocês têm aí um dia e meio para se preparar para o que vai começar no sábado. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Vocês já devem ter visto aí, mas se ainda não viram, vai lá nas nossas redes sociais que a gente já colocou lá, que a gente vai transmitir. Isso mesmo, hein? A gente adorou esse negócio de transmitir e agora a gente vai transmitir vários jogos do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino que começa nesse sábado, mais precisamente um jogo por dia. E a gente vai ter vários convidados especiais para estar nessa loucura aí, como a Agatha falou com a gente. Então, todos os dias, um jogo, do Campeonato Brasileiro lá na nossa Twitch, e terão aí outros parceiros que vão transmitir também aí esse campeonato, né? Mas antes de a gente começar a falar propriamente dito aí do Campeonato Brasileiro, né, que é a primeira edição, inclusive, desse Campeonato Brasileiro Feminino, o NBA das Minas, a CBB TV, os canais aí de Bandeja com Renatinho e também Esporte Clube Basquete vão transmitir, então vai ser uma força-tarefa aí para levar o basquete feminino para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha acesso a esses jogos que são muito bacanas e a gente vai contar aí alguns detalhes desse campeonato nesse episódio. Mas, Agatha, antes de a gente começar a falar do campeonato mesmo, né? Dar um resumão aí para a galera se preparar para o que vem por aí. Você está preparada para essa experiência de transmissão diária, né? Porque a gente teve na LBF, a gente transmitiu alguns jogos, assim, né? Esporadicamente, um aqui, outro na outra semana, mas todo santo dia, né? Claro que não vai ser a minha cara lá todo dia, a tua cara lá todo dia, mas o NBA das Minas estará transmitindo diariamente. Está preparada para essa loucura, Agatha? Estou preparadíssima, Drica. É muito legal. O barulho aqui da notificação. Vou repetir. Estou preparadíssima, Drica. A gente está muito feliz, né? Antes de mais nada,
do fato de que a CBB confiou a gente ao campeonato, né? A primeira edição, a gente poder fazer essa transmissão, poder mostrar para todo mundo um pouco mais do basquete feminino, especialmente das jogadoras mais jovens, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas é o nosso futuro. A gente falou tanto disso nos últimos dias, com as últimas competições, com o fato do Brasil ter ficado fora das Olimpíadas, ter ficado fora do Mundial, que também é nossa responsabilidade assistir, cobrar, acompanhar esse trabalho sendo feito, né? Saber quem são as prospectos, né, para o nosso futuro, porque a visibilidade, ela depende muito da gente. Então, a CBB está fazendo o possível para que o máximo de pessoas possa assistir, né? Todos os jogos serão transmitidos, a gente vai explicar depois como funcionam as rodadas. Então, dá para assistir o dia inteiro de basquete e a gente está preparadíssima, animadas, é uma grande honra. É uma honra mesmo, né? Como você falou, né? A gente, nos últimos meses, tem falado muito sobre a importância de se consumir o basquete, que é a partir daí que a gente começa a fortalecer, né? Porque não adianta a gente cobrar, claro, a gente tem que cobrar, mas não adianta só a gente cobrar se a gente não consumir e de alguma forma né, conseguir dar como base, como suporte para esses times que eles comecem a evoluir, a se solidificar no cenário nacional e possam desenvolver as atletas, né? Aqui, infelizmente, ninguém é atleta, a Agatha até dava uma brincada, né? Mas, infelizmente, ninguém é um atleta, assim, de ponta, né? Então, o nosso papel aí é consumir, é comentar, é fazer com que o basquete chegue a mais pessoas possível. Eu acho que é isso que esse campeonato vem, assim, muito... de uma maneira muito especial, levando realmente, como a Agatha disse, assim, tem basquete o dia todo, em vários lugares, então assim, se você é cansado da nossa cara, você pode ver em outros lugares, né? Se cansou da cara dos outros, pode viver com a gente. Então, não tem desculpa, né, Agatha, para não assistir, porque assim, é aquela coisa, você não pode durante o dia, mas vai ter jogo à noite. Você não pode à noite, vai ter jogo durante o dia. Então, não dá, desculpa não dá para dar, né, Agatha? Pois é, de graça, ao vivo. Vai ter todos os tipos de transmissão, né? Algumas transmissões mais profissionais em termos de narração, outras que é um bate-papo que vocês já estão acostumados aqui no NBA das Minas. O importante é assistir, acompanhar, deixar um comentário lá, né? E tudo mais, porque isso faz muita diferença, a gente sabe o quão importante é. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como é esse campeonato, como funciona, de onde surgiu. É um Globo Repórter das Minas hoje, o que comem, para onde vão, tudo sobre o brasileiro de basquete feminino. Então, gente, vamos começar aqui, né? São 16 times nessa disputa, lembrando, né? A primeira edição desse Campeonato Brasileiro Feminino, né? Desse naipe, assim, nesse tamanho e tudo mais. Então, são 16 times na disputa. E assim como foi no masculino, quem acompanhou o Campeonato Brasileiro Masculino, que aconteceu alguns meses atrás, as equipes elas vão ser divididas em duas conferências que serão sediadas numa espécie de bolha, porque vão ser em duas cidades diferentes e em dois períodos distintos. A primeira é a que começa nesse sábado, no dia 18 de setembro, e segue até o dia 25, vai ser lá no Recife. Vão ser 4 jogos por dia e é a Conferência Heleninha. Então gravem aí esse nome, Conferência Heleninha, começa agora, dia 18, segue até o dia 25 no Recife. Aí, entre os dias 3 e 12 de outubro, entram em quadra as equipes da Conferência Delci, que vai ser lá em Brasília. E aí, Agatha, o que você acha, assim, né, de novamente, né, funcionou no masculino, repetiu-se agora no feminino, essa questão de bolhas, duas conferências em momentos distintos, até para que as pessoas consigam consumir todos os jogos e os próprios times consigam assistir uns aos outros, né, Agatha? É muito bom, porque a gente sabe também, até um outro ponto, né? Como o investimento no basquete feminino é menor. Para o masculino já é difícil a questão da logística, né? Ter essas bolhas faz com que o campeonato fique menos oneroso, de fato, né? As viagens e tudo mais. Então, você consegue fazer um campeonato brasileiro com equipes realmente de todos os lugares do país, mas com um custo reduzido, né? Então é muito legal ter essas bolhas porque torna a competição até mais acessível de certa forma. Então a gente vai ver equipes de todos os
Como que fala? Todas as regiões. Todas as regiões do Brasil. É o problema do isolamento aqui. Perdi as palavras. Continua. Então a gente vai ver tudo isso acontecer dentro dessas bolhas. Vamos iniciar, como você falou, pela Conferência Heleninha. E já se inicia no sábado, né, Drica? Sábado teremos o primeiro jogo aí para vocês. E vai ser bem bacana. Além disso, são 4 jogos por dia, né, Drica? A gente vão ter as outras bolhas que você mencionou. E elas acontecem, você mencionou Curitiba já, né? Acontecem também em Recife. E entre os dias 3 e 12 de outubro, acontece a Conferência Delcy, que vai ser em Brasília, também como você mencionou, né? Com relação à fórmula de disputa, a disputa ela acontece em um turno único dentro das conferências, né? Então os times de conferência jogam entre si e os 2 primeiros avançam direto para as quartas de finais. As outras 6 equipes das 2 conferências vão ser divididas em 3 grupos. Os 3 campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado completam as quartas de finais e serão disputadas em jogo único de mata-mata, tá? Então vai ser aquela loucura, né, Drica? Não me fala. Essa palavra mata-mata, ela tá na minha cabeça aí, ela não dói, entendeu? Dói, dá um nervoso. Já vou adiantando aí pros torcedores dos times que o negócio de mata-mata é complicado, entendeu? É nervosismo à flor da pele. Os grupos eliminatórios, eles vão jogar entre o dia 13 e 16 de novembro. E no dia 18 acontecem as quartas de finais. No dia 18 vão acontecer as quartas de finais. E entre 19 e 20 de novembro, o Final Four vai definir o grande campeão. A gente falou um pouquinho dessa fórmula de disputa e tudo mais. Vamos falar um pouco das conferências, Drica? Vamos lá, né? A final começa já no sábado, meu Deus. Para quem aí é torcedor ou mora na cidade, né, tem aquela relação assim com... Porque tem, né, aquela relação com o time da cidade e tudo mais. Então, anotem nas suas agendinhas nesse momento quem faz parte da Conferência Heleninha, que começa agora já no sábado. Sport Recife, que é o anfitrião aí da casa, né, Sport Recife /RD Sports. Eu vou dizer o nome completo aqui até para prestigiar, né, porque muitas vezes é o patrocinador e a gente também tem que prestigiar o patrocinador, porque querendo ou não, é quem mantém aí esses projetos e a gente sabe que não é muito fácil. Então, é Sport Recife /RD Sports, que é o anfitrião da Conferência Heleninha dessa primeira fase, o Aeroclube, que é do Rio Grande do Norte, o nosso clube /Instituto Vitaliza, do Pernambuco, Clube Campestre, da Paraíba, Sociedade Thalia, do Paraná, Bradesco Esportes, de São Paulo, o Basquete São José, aqui de Santa Catarina, e o glorioso JEC, Sociedade Ginástica Cesport. Sociedade Ginástica Cesport aqui de Joinville. Então, esses 8 times fazem parte da Conferência Heleninha, que começa agora, já no sábado. Na Conferência Delcy, que é lá no dia 3 de outubro, lá, fala como se estivesse muito longe, né? Tá passando voando esse mês de setembro. Que é no dia 3 de outubro, em Brasília, essa primeira fase da Conferência Delcy, o Cerrado Basquete, que daí é o anfitrião do Distrito Federal, Maracaju Basquete Clube do Mato Grosso do Sul, São José dos Pinhais eu não sei se é Guaxo, se é Gacho, eu acho que é Guaxo, Paraná, a BASF Foz do Iguaçu, do Paraná, o ADRM Maringá, também do Paraná, Pindamonhangaba, a Pagebasque, de São Paulo, e a Sociedade Mampituba, que é de Criciúma, Santa Catarina. Então, são esses os 16 times que fazem parte do brasileiro e os 8 de cada conferência aí que vão se enfrentar agora a partir do dia 18, entre 18 e 25, e entre 3 e 12 de outubro. A gente percebe que existe meio que uma regionalização, assim, né, Agatha? Porque a gente tem 2, 3 equipes da mesma região, né? Até para ficar fácil aí, a galera se conhece, por exemplo, na Conferência Heleninha, a gente tem times do Nordeste, né? Alguns times do Nordeste, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Na Conferência Delcy temos o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então, como você disse, né? Temos Nordeste, temos Centro-Oeste, Sudeste e Sul representados aí nesse campeonato, o que é muito bacana, porque a gente tem
diferentes formas de jogar, diferentes características de jogo, porque por mais que, né, falamos todos do Brasil, mas cada região tem aí uma característica e um modelo de jogo, né, Agatha? Então é muito bacana ver quase praticamente todas representadas aí nesse Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho, logo mais, aliás, sobre essa questão aí das meninas jogar, mas o que você acha aí desses times? Você conhece algum aí perto de São Bernardo, Agatha? Já tomei pau do Bradesco, tá? Gostaria de dizer. Ainda bem que ela é honesta, né? Já Pois tomei é, pau. o Osasco sempre foi um time forte. Já tomei pau. Né? Era assim, coisa de 90-10. Meu Deus! Coisas horrorosas. Uma coisa muito legal é que o Sul provavelmente é o maior representante aí, né? Em termos de equipes, então temos muitos times de Santa Catarina e muitos times do Paraná. É muito legal pra você que vai ficar... Tudo bem que tem o Joinville, que obviamente já ganha seu coração, mas imagino que você vai ficar dividida em alguns momentos, né? Querendo torcer aí pra todo mundo, desde que não seja contra o Jack. Logicamente. Não, desculpa, eu já vou pedindo desculpa aqui para as jogadoras e torcedoras dos outros, mas não tem como. Pois é. A gente vê, acho que tá olhando, como esses clubes são diferentes daquilo que a gente vê no alto rendimento. Especialmente, né? E também diferentes do que a gente vê no masculino, também nas ligas principais, né? Em termos de representantes similares, a gente tem o Cerrado, né? E o São José, que fazia parte do NBB também nesse período. Então, são outros times, outras coisas para a gente ver, que torna também tudo mais interessante. E uma coisa que é muito legal, a gente já mencionou que é a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino, né? Então, o principal objetivo é dar oportunidade e desenvolver as jogadoras jovens. Então, o que isso significa? Significa que a CBB estipulou como obrigatoriedade que os times tenham como base atletas sub-23. De acordo com o regulamento, as equipes elas podem ter apenas 3 jogadoras mais velhas inscritas no Brasileiro. Inclusive, vocês verão nomes conhecidos da LBF, né? Nomes que figuraram ali até nas nossas transmissões, fazendo parte, compondo esses times. Tanto o Sub-23 quanto jogadoras mais velhas. Então, os times se reforçaram para disputar o campeonato. E é importante dizer que a hashtag oficial do campeonato é #PorNovosSonhos. A gente vai postar isso direto, mas é legal mencionar, né, Drica, para a galera começar a divulgar. Começar a divulgar e a guardar, né, na cabecinha aí essa hashtag, porque a gente tem aí Levante a Bola Delas, que é da LBF, então vamos guardar aí o hashtag Por Novos Sonhos. E é bacana porque vai ao encontro justamente dessa premissa, né, do Campeonato Brasileiro, que é de fato ser um campeonato para abrir portas, né, para que elas tenham mais experiência, para que elas se ambientem com uma competição mais profissional, não que elas não disputem isso nos seus estados, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo, recentemente a gente teve a Copa Santa Catarina Sub-16, Sub-18, inclusive estou traumatizada com o Mampituba, que está no Campeonato Brasileiro, porque o Joinville perdeu no 16 e no 18 para elas. Estou traumatizada, espero que o Campeonato Brasileiro venha aí como a nossa vingança. Me desculpe a quem é de Criciúma. Mas é bacana porque as meninas vão se ambientando, né? E como serão disputados, não é como o NBB normal, vamos dizer assim, né? Já que a gente teve aí que se adaptar na pandemia, mas o NBB antes da pandemia, e todos os campeonatos, você viaja para a cidade do adversário e volta para casa, né? Tem aquela coisa de normalidade. E com toda a questão da pandemia, todo mundo vai viajar lá para o Recife, vai ficar todo mundo lá alojado, né? Vai viver de fato esse campeonato, essa bolha do campeonato, volta para casa. Depois, né, classificou, vai viajar de novo, vai fazer a próxima fase, enfim. Então, vivenciar esse campeonato para atletas tão jovens, que muito provavelmente já vem de uma base, né? A gente sabe, você que é cria aí de uma família basqueteira, né, Agatha, sabe como geralmente começam crianças, né? Então tem, claro, uma vivência, mas é diferente de uma competição de um porte, de um campeonato brasileiro organizado pela CBB.
tem essa troca de vivências, então isso vai ser muito massa para as meninas, né? Para elas já irem se ambientando e ganhando experiência. A Magic Paula, inclusive, falou sobre isso, né? Sobre a ansiedade, né? Da expectativa de começar o Campeonato Brasileiro e de ele ser de fato assim uma oportunidade de formação para essas atletas que vão, como você disse, também poder vivenciar e fazer uma troca de experiências aí com jogadoras que estão acostumadas, que jogaram LBF, ou as outras jogadoras mais velhas que podem ser inscritas nos seus times, né? São 3. Então é um campeonato importante por vários vieses, assim, né? Por dar experiência para essas jogadoras mais jovens, por dar rodagem, por abrir portas, porque claro que a LBF terminou, mas os times estarão de olho também no Campeonato Brasileiro, então várias coisas estão em jogo, né? E para os próprios projetos, né? Mostrar para os patrocinadores, para as prefeituras, enfim, para quem mantém esses projetos, o quanto é importante de fato investir em novos times, em manter isso, né? Não só, vai lá, joga o campeonato, volta, acabou. Tem que ter uma continuidade, eu acho que isso é importantíssimo e é uma oportunidade para todo mundo, né? Para projetos, para atletas, treinadores, enfim, para todo mundo mostrar o quanto é importante a gente, de fato, valorizar o nosso esporte e cada vez mais ter projetos e times que possam, né, representar aí suas cidades, enfim. Falamos aí dessa ligação, né, do Campeonato Brasileiro com a LBF. Fazer aqui um parênteses, né? No Campeonato Brasileiro masculino, o campeão tem vaga no NBB. No feminino, isso não vai acontecer de forma automática, né? Ao contrário, no masculino e feminino não dá vaga automática para o campeão. Segundo a CBB, como a gente já falou, né? O Campeonato Brasileiro é a primeira edição, então é um projeto novo também, né? É para servir como experiência mesmo para as jogadoras e para os times. O presidente da LBF, inclusive, falou sobre a entrada de uma nova equipe na LBF que tenha disputado o brasileiro e ele disse o seguinte: se a gente tiver uma equipe que for campeã do Campeonato Brasileiro, ela se credencia em termos de equipe, né? Mostra essa competitividade. Temos os requisitos básicos, conselho de administração, que vota pela participação. Qualquer time pode jogar a LBF desde que atenda os requisitos da liga. E uma equipe, quando campeã, obviamente já está bem credenciada, disse lá o Ricardo Molina. Então, assim, como a gente disse, né, várias coisas estão em jogo e muita gente vai estar olhando também para esse Campeonato Brasileiro. Embora não dê vaga automática, um time que é campeão, que faz um bom campeonato, ele já mostra que ele é competitivo, que ele é sólido, que ele pode ser uma equipe sólida para disputar a LBF, né, Agatha? Então é importante nesse sentido também, de dar um passo para a LBF, que é a principal liga de basquete feminino aqui do país. Exatamente. Então, o que vai acontecer é que a base está sendo criada, né? A fundação. A gente está falando de um campeonato que tem como foco as equipes sub-23. São jogadoras mais novas que podem ser contratadas, inclusive, por times da LBF, né? A LBF sobreviveu à pandemia, diminuíram os times, a liga tinha um pouco mais de times, reduziu para 8, e a gente espera que todas essas ações sejam determinantes para uma expansão no futuro, né? Para que os times tenham mais condições, para que a liga se torne mais rentável, mais lucrativa para as equipes, e isso tudo ajuda. Entendeu? É como realmente foi dito, a equipe ser campeã do Campeonato Brasileiro faz com que ela se autocredencie em termos de competência, eu diria, para estar na LBF, né? E aí, obviamente, que faltam outras questões, né? Não necessariamente faltam, mas a gente precisa pensar no macro, né? A LBF é uma liga em que a gente não fala de bolhas, a gente fala de viagens, então tem todo esse orçamento, é uma equipe maior, as jogadoras também são contratadas de uma forma diferente, tem todas essas questões a serem colocadas, mas é lógico que ser campeão do Campeonato Brasileiro já é um grande passo, né? E que essas equipes só se fortifiquem cada vez mais e continuem a subir para a Liga Nacional, que é a LBF. A tendência é realmente uma expansão acontecer. A gente teve essa imprevisibilidade do Covid, que a gente nem imaginava, mas mais e mais pessoas têm acompanhado a Liga, né? A gente está começando a fazer um trabalho de formiguinha, né? Como sempre, de transmitir, de conversar sobre, de
de falar com as atletas, inclusive, né? Para quem não viu, a gente lançou o LBF das Minas. Já tem várias entrevistas exclusivas aí. Vai ter muita coisa incrível nos próximos dias. Vocês nem imaginam quem é que tá vindo gravar com a gente. Então, é muita coisa legal, né, Drica? E eu tava falando de Covid, acho que é importante a gente salientar, né? Que o Brasileirão vai respeitar todos os protocolos de saúde contra a Covid-19. Vai ter teste PCR antes do começo dos jogos de cada sede, além, lógico, de cuidados de higiene e distanciamento social. No Brasileiro Masculino, o protocolo da CBB foi um sucesso. Nenhuma equipe teve jogadores infectados pelo vírus. A arbitragem também não teve casos. E agora, com praticamente todo mundo vacinado, a gente espera que menos ainda. Então, vamos... menos que zero. A pessoa de humanas ataca novamente. Mas a gente espera que se mantenha esse sucesso com menos risco, né? Inclusive, através da vacina. A gente fica muito feliz de ver que a CBB ainda está tomando a maioria dessas precauções aí para manter uma bolha esterilizada, né? Não, exatamente, né? É importantíssimo, né, que a gente tenha todos esses cuidados, né? No mundo que a gente vive, quanto mais cuidado, melhor, né? Até para evitar negacionistas aí. Enfim, eu acho que a gente deu um resumão aqui, né, Agatha, do que vai ser, de como vai funcionar, de onde vão acontecer os jogos. A gente vai falar, claro, né? Depois vai começar a outra bolha, a gente vai falar, até o final aí do campeonato a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro. Acho que a gente pode dar um geralzão aqui na tabela, né, Agatha? Para que a galera consiga aí acompanhar. Vamos alternando para a galera não se perder? Cada uma falar um, que aí o povo se vira. Vou começar com o sábado. Lembrando que agora, vamos lá, vamos recapitular. Agora é a Conferência Heleninha que vai acontecer do dia 18 até o dia 25. Vou recapitular quais são os times da Conferência Heleninha antes de passar aí a tabela. Sport Recife, RD Esportes, Aeroclube do Rio Grande do Norte, nosso clube Instituto Vitaliza, eu sempre falo Vitaliza do Pernambuco, Clube Campestre da Paraíba, Sociedade Thalia do Paraná, Bradesco Esportes, que deu um pau na Ágata de São Paulo, Basquete São Paulo, Basquete São José de Santa Catarina, né, de São José, Grande Florianópolis, e JEC Sociedade Ginástica Cesporte, aqui de Joinville, que já tem a minha torcida, obviamente. Então vamos lá, no sábado, dia 18, que é quando a bola sobe pela primeira vez, a gente tem 13h45, São José versus Instituto Vitaliza, vai passar lá no CBB TV. Às 16... 13, né? 13, 45. 13h45. Às 16 horas, Sociedade Thalia e Aeroclube lá no canal do Esporte Clube Basquete. Às 18h15, Bradesco Esportes e Clube Campestre no nosso canal lá da Twitch, no NBA das Minas. Comando da Carol, esse daí, Comando, né? Da Carol, esse aí, com convidados. Às 20h30, 8h30 da noite, Sport Recife versus JEC Cesporte Joinville, no De Bandeja com o Renatinho. Esses são os jogos de sábado, que abrem o campeonato. Então, 1h45 da tarde, 4 horas da tarde, 6h15 da noite, 8h30 da noite. Isso. Bora lá, Agatha. Os jogos, eles seguem sempre esse padrão, né? Mesmos horários. 1h45, 4, 6h15 e 8h30. Então, assim, é sentar 1h45 e só levantar às 10, basicamente. Né? Para você que está assistindo e que gosta. Então, no dia 19 de setembro, no domingo, a gente inicia com a transmissão do NBA das Minas. 1h45, Joinville, JEC SGJ, vou falar assim com a Drica, Cesporte Joinville, versus Bradesco Esportes. Parece que Drica vai sofrer, porque ela estará no comando e é contra o Bradesco. Então você me zoou, mas o feitiço volta rápido, Drica. Eu vou dizer só o seguinte, eu estou na escala. Se eu sobreviver ao sábado na Arena Joinville, e quem é de Joinville vai entender o motivo, eu vou estar a 1h45. Se eu não aparecer é porque deu ruim no sábado à tarde, tá? E o coração não aguentou. Pois é. Além desse jogo, a gente tem às 4 horas, Clube Campestre, Sociedade Italiana, De Bandeja com o Renatinho. Às 6h15, Aeroclube versus São José no CBB TV. E às 8h30, o Instituto Vitalícia, nosso clube, contra Sport Recife, RD Esportes, no Esporte Clube Basquete.
na segunda-feira, que a Agatha está de folga do trampo. Nós não estamos, mas a Agatha vai Não assistir estarei. tudo. Não É verdade, estarei de trocou, folga. né? Pois é, menina. Danou-se. Então, seguindo aquele padrão, 1h45 da tarde, Instituto Vitaliza Nosso Clube versus o Jack, lá no Esporte Clube Basquete, no canal. Às 4h, Sociedade Italia e Bradesco Esportes no De Bandeja com o Renatinho. Às 6h15, São José versus Clube Campestre com a gente. Quem é que tá na segunda-feira? Paola, no comando da Paola. Às 8h da noite, Sport Recife e Aeroclube na CBB TV. Esses são os jogos de segunda-feira, dia 20. Aí na terça-feira tem uma folguinha, né? Na terça-feira dá uma aliviada, volta na quarta-feira. Respira. E no dia 22, quarta-feira, os jogos começam 1h45 com Sociedade Italia e Joinville na CBB TV. Às 4h, Bradesco Esportes e São José no Esporte Clube Basquete. Às 6h15, Aeroclube e Vitaliza no De Bandeja com Renatinho. E às 8h30, Campestre e Sport Recife no NBA das Minas comigo, Agatha Máximo. Agatha Máximo. E aí a gente fecha... fecha nada, Tança. Dia 23, 15. Meu Deus, já tô pulando dias já. Quero o quê? Setembro acaba. Quinta-feira, dia 23. Padrãozinho. 1h45 da tarde. Joinville Aeroclube no CBB TV. Às 4h, São José Italia e Sociedade Italia no Esporte Clube Basquete. 6h15, Instituto Vitaliza Nosso Clube versus Clube Campestre com a gente. NBA das Minas, que eu já nem sei mais quem tá, porque daí a minha... A Agatha de novo, Agatha? Dobradinha, mulher. É que a gente trocou, verdade. Dobradinha, né? O Jack me faz umas coisas que é azar da Agatha. Daí. Percebam que a Agatha também, ela precisa obedecer a agenda do Jack, né? É um negócio impressionante. Pois é. E às 8h30, Sport Recife versus Bradesco Esportes no De Bandeja com o Renatinho. Isso na quinta-feira, dia 23, gente. No dia 24 de setembro, no sextou, teremos 1h45, São José versus Joinville, de Bandeja com Renatinho. 4h, Campestre Aeroclube, na CBB TV. Às 6h15, Instituto Vitaliza e Bradesco, no Esporte Clube Basquete. E às 8h30, Thalia Sport Recife no NBA das Minas com Carol e Paola. E no dia 25, para fechar, aí sim, né? Eu já tava querendo fechar lá no meio do campeonato, bem doida. Para fechar, aí sim, no dia 25, a gente tem a 1h45, Joinville versus Clube Campestre, Aeroclube e Bradesco Esporte às 4h da tarde, às 6h15, Instituto Vitaliza Nosso Clube versus Sociedade Italia, e para fechar a rodada e o primeiro turno, vamos dizer assim, da Conferência Heleninha, às 8h30, Sport Recife versus São José, no De Bandeja com o Renatinho. Então, o nosso, às 6h15, dia 25, é com Paola e convidados. Então, tá aí um resumão da tabela para vocês. A gente vai divulgar, né? Os jogos serão transmitidos aí diariamente. Claro, a gente vai divulgar a tabela com os jogos daquele dia. E claro, né, destaque para o que vai ter aí transmissão do NBA das Minas também. Então a gente convida todo mundo a participar, a acompanhar, a interagir, né, Agatha? Que, como você disse, é importante que as pessoas comentem, interajam e compartilhem para que muitas pessoas assistam e prestigiem o campeonato. Algo a mais a ser colocado, Agatha Máximo? O episódio vai sair hoje, o que significa que amanhã acaba a temporada regular da WNBA. O que significa que saberemos quais foram os times que entraram nos playoffs. Tem muita coisa para acontecer amanhã, fiquem de olho. A gente vai fazer uma cobertura um pouco reduzida por motivos óbvios, né? Mas nos playoffs a gente volta com força total, obviamente, um grande momento. Seattle Storm vive um drama, mas vai dar tudo certo, eu acredito. Talvez eu mantenha meu cabelo, talvez não, porque eu fiz a aposta de que se o Las Vegas Aces fosse campeão, eu não faria nada, mas se não fosse, eu rasparia o meu cabelo. Ai. Então, está chegando o momento, né, Drica? É isso mesmo, esse era o meu recado.
Então é isso, gente. Acho que a gente fica por aqui. Nos acompanhem sábado. Sábado. Não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast, né? Então, sábado, dia 18, começa a loucura. A gente vou reforçar que a gente vai publicar aí, né, os horários certinho onde serão transmitidos os jogos. Então, fica o convite para vocês acompanharem aí esse Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino com a gente, com o pessoal do De Bandeja com o Renatinho, CBB TV, o pessoal do esporte. Esporte? Meu Deus, já esqueci, Agatha. Socorro. Esporte, o que, meu Deus? Esporte Clube Basquete, mulher. Ah, tá. Então fica o convite para vocês acompanharem esse Campeonato Brasileiro com a gente, o pessoal do Esporte Clube Basquete, De Bandeja com o Renatinho e CBB TV, vai ser muito bacana. Então, prestigiem o nosso basquete feminino e o nosso trabalho de todo mundo aí que produz conteúdo e tá ralando para estudar, hein? Vou dizer nada. E teremos vários convidados incríveis nessas lives, nessas transmissões, então vai ser divertido acompanhar esse Campeonato Brasileiro. Fica o convite. É isso, Agatha? Então, fechou? Até semana que vem, querida? Yes. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês estão ouvindo isso, e até semana que vem. Até, um beijo.